Vamos lá, vereador Lúcio Flávio. Primeiro, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Houve ou não sobrepreço na compra dos ônibus elétricos? Boa tarde. Boa tarde, Foca. Estou sempre à sua disposição. Chamou, a gente aparece por aqui. Boa tarde a todos os telespectadores. É um tipo de denúncia desarrazoável a gente acreditar que uma compra pública ela pode acontecer assim ao bel prazer da prefeita ou do superintendente ou está comprando um picolé ali. A compra feita dos ônibus elétricos, ela veio originária de uma ata em que muitos insinuam dizer, não fez licitação, mas é porque o público precisa saber. A ata é um processo de compra fruto de uma licitação. É um processo de compra com o objetivo de ser mais econômico para o povo de Aracaju, para a prefeitura, e mais célere porque ele aproveita todo o mecanismo de segurança, proteção jurídica e fiscalização para trazer para cá algo que já foi fiscalizado. Então, a população não pode ser induzida ao erro. Estão tentando fazer com que a população acredite que uma gritaria da oposição se confirma com a verdade. A própria decisão do Tribunal de Contas, o Foca, a oposição vocifera como se fosse uma sentença condenatória e o nome chama-se cautelar. Cautelar, como a própria expressão se diz, vamos tentar entender melhor o que é que aconteceu para dar os próximos passos. E foi exatamente isso que aconteceu e a Justiça agora entendeu que a posição da Prefeitura de Aracaju era a correta, atendendo o entendimento inicial do Tribunal de Contas de uma licitação feita pelo Edivaldo Nogueira com indícios de irregularidade, acompanhado pelo Ministério Público e agora chancelado pela Justiça. Então, a Justiça, ela barrou a suspensão, né? Perfeito. Barrou, aliás, barrou a suspensão da retomada. Né? Então, perfeito. Ela foi lá e disse, olha, não vai retomar a licitação de Edivaldo. Foi essa a decisão da Justiça. Com relação aos ônibus elétricos, essa discussão vai ser agora no Tribunal de Contas, porque a Procuradoria questiona a legalidade da decisão, né, dessa cautelar, porque, segundo a Procuradoria, Flávio Bolsonaro, Flávio Conceição, o conselheiro Flávio Conceição, não tinha competência para ser o relator, perfeito. Já que a conselheira da área é a conselheira Angélica Guimarães, não é isso? Perfeito. Até para a população entender, é importante, no Tribunal de Contas, cada conselheiro ele toma conta de uma questão do nosso Estado. Não é todo mundo tomando conta de tudo. Então, a conselheira, a doutora Angélica, ela cuida das questões ligadas a Aracaju. Por algum entendimento, esta questão específica da compra foi direcionada ao conselheiro Flávio Conceição, que teve um entendimento diferente e até divergente da conselheira Angélica. Mas veja, esse entendimento foi baseado numa ideia de que essa compra foi feita pelo consórcio. A compra dos ônibus não foi feita pelo consórcio. Não foram os municípios do consórcio que deliberaram sobre isso e nem pagaram sobre isso. Essa compra foi feita aprovada pela Câmara de Vereadores de Aracaju para que a prefeitura fizesse essa aquisição. Então a competência é da conselheira Angélica Guimarães. A competência, a relatoria das questões ligadas a Aracaju é da conselheira Angélica. Por isso que o procurador se manifestou como entendendo como nulo essa decisão do conselheiro Flávio, com todo respeito ao conselheiro, mas é uma questão apenas de rito e processual. Quem trata dessas questões é a conselheira Angélica, que já havia, inclusive, se manifestado sobre a questão da licitação. Então, a decisão mais razoável do Tribunal de Contas é anular isso. É o Tribunal de Contas reparar esse erro gigantesco, que é um erro que causa muitos danos, né, vereador? Muita preocupação se tem, porque, veja, um conselheiro que o próprio procurador do órgão e um conselheiro experiente, veterano, não é novato, um conselheiro muito letrado nessa Não, Sergipe conhece, Flávio Conceição, Sergipe conhece o Flávio. Então, um conselheiro veterano que tomou uma decisão baseado no entendimento equivocado, que era uma compra feita pelo consórcio, e mais... Como é que você toma uma decisão de suspender todos os atos dessa compra com os ônibus em circulação? E se acontecer algum problema com esse ônibus em circulação? Então, a Procuradoria e a Prefeitura dizem assim, peraí, suspende tudo até pagamento, então recolhe até que o tribunal reformule, reveja, revise essa decisão, o quão problemática é, tendo em vista que a gente tem 15 ônibus circulando dia e noite para o conforto da população de Aracaju. Esses ônibus não são da prefeita Emília, não são do Nelson Felipe, da SMPT, não é da Câmara de Vereadores, esses ônibus são do povo.
foi aprovado pela Câmara de Vereadores, foi adquirido através da ordem da prefeita Emília e do superintendente, mas é um ônibus do povo que está agora na garagem, esperando aí que essa decisão seja retomada. E nós acreditamos que em breve isso será revisto. Sobre essa ata de preço, houve justamente vários pronunciamentos aí do vereador Elber Batalha dizendo que houve sim um sobrepreço, inclusive um superfaturamento, ele coloca ali de aproximadamente R$800 mil, que tem justamente ônibus elétricos desse mesmo modelo que a SMTT adquiriu com 800 mil a menos. Existe isso no mercado? Por que esse valor acima, Lúcio? O vereador Elber hoje foi chamado a atenção, inclusive, por um vereador muito experiente, veterano, chamado Vinícius Porto, por conta de todas essas coisas que ele leva ao plenário da Câmara, sem o devido respeito e o cuidado com as palavras. Hoje ele falou que vai prender gente, vai ter gente que vai para cadeia, vai ser preso. Veja bem, não se compra um ônibus como se compra um picolé. Não é bem assim como o vereador Elber está insinuando. Quando você vai fazer a aquisição de um carro, foca, existem carros para todos os tipos de preço e gosto, inclusive completos ou básicos. Não existiria nenhuma condição de uma prefeitura da capital do estado de Sergipe fazer uma aquisição de um período, de um ônibus, uma aquisição tão grande como essa, se esse processo fosse viciado, se essa ata de preço, por exemplo, tivesse algum tipo de comprometimento. Só se pôde aderir a essa ata, porque a ata estava liberada para a adesão e era lícita. A própria empresa fornecedora, ela tem um atestado de idoneidade e atendeu a todos os requisitos dos órgãos fiscalizadores. Não. É muito fácil você jogar ao vento. Hoje eu fiz um pronunciamento na Câmara, você que mora em Aracaju, preste atenção. Há 7 meses a prefeita Emília tem sofrido uma perseguição implacável, dia e noite, de denúncia atrás de denúncia, não se para, não se esquece uma, já vai para outra, mas nada ficou de pé até o dia que se chama hoje. Nada foi encontrado, mas a turma que torce pelo quanto pior melhor não estava suportando ver um outdoor ambulante que comprova boa gestão, que eram uns 15 ônibus circulando dia e noite, atendendo a população. O vereador Elber, tá aí ó, na tela. O senhor está falando isso com relação ao seu colega, não? Eu estou me referindo ao líder da oposição, Elber Batalha, que não tem sido razoável nas suas denúncias, foi chamado a atenção pelo Vinícius Porto, vereador Vinícius Porto hoje, porque não tem tomado cuidado com as suas insinuações em plenário. Há 7 meses que tem tentado encontrar alguma coisa, vai ter que trabalhar mais, porque não está encontrando nada. E outra, eu deixo aqui esse testemunho como vice-líder da prefeita Emília. Se encontrar, contará, se porventura nesses 4 anos encontrar alguma coisa, contará com o apoio da prefeita Emília, que não tem compromisso com o erro. Ela tem a palavra dada de que o que foi encontrado de errado, ela mesma vai tratar de corrigir, como nós, da base aliada, temos fiscalizado o serviço público com a intenção não apenas de fazer politicagem ou lacração de rede social de discurso. A gente quer que corrija para o bem da população. Mas quem torce pelo quanto pior melhor, não está torcendo contra a prefeita, não. Está torcendo contra o povo. Você acha que a postura do seu colega Elber Batalha, essa postura do quanto pior melhor, é isso? Eu não tenho nenhuma dúvida. Há 7 meses que, como a gente tem visto, ele não tem deixado, não quer que a prefeita trabalhe. Realmente, deve incomodar muito ver 15 ônibus circulando dia e noite, elétricos, sem poluir, sem gastar combustível, silenciosos, com Wi-Fi, com cabo de carregador. Deve doer muito para a oposição, que não consegue encontrar corrupção, não consegue encontrar nada, precisa fazer narrativa, precisa tirar os ônibus de circulação. Era um outdoor que comprovava o quão a Emília tem feito uma boa gestão. E esse outdoor circulando dia e noite, 15 ônibus nas ruas de Aracaju, estava incomodando. Essa turma precisava fazer alguma coisa para... Você vê, Emília Correia, 60% de aprovação em menos de 6 meses de mandato, ela já conquistou 60% de aprovação e pesquisas para o governo do Estado já apontavam ela aí como uma das favoritas, se candidata fosse ao governo do Estado. Então a turma estava desesperada, a turma estava incomodada, esses ônibus estão valorizando muito a Emília, vamos tirar de circulação, a oposição fazendo essa denúncia, é o que ela quer. Ocultar toda a boa gestão que a prefeita Emília tem feito. E outra, se encontrar coisa errada, não se preocupe não. A prefeita Emília vai querer que corrija. E este vereador aqui também vai se somar, porque a gente não tem compromisso com erro. Eu também vou querer que as coisas sejam certas para o bem da população. O senhor acha que essas 2 ações do Tribunal de Contas contra a gestão de Emília, essas 2 cautelares, foram ações políticas contra a Emília, porque ela se coloca como eventual candidata a governadora, tem 60% de aprovação? Não. Eu acho que o Tribunal de Contas está cumprindo o papel de fiscalizador. Quando ele recebe um apontamento, uma insinuação, o mais maldosa ou política que seja, recepcionada pelo Tribunal de Contas, é a obrigação do órgão tomar cuidado e zelo com o dinheiro público de,
seria assodado se fizesse algum tipo de encaminhamento à condenação. Mas como foi apenas uma cautelar, eu entendo que o Tribunal de Contas fez o papel dele. Eu acho que a oposição, como não está encontrando nada, há 7 meses não encontra nada da prefeita Emília de corrupção, de irregularidade, precisa fazer esse barulho mesmo, porque senão vai faltar trabalho para a oposição. Mas vai ter que trabalhar mais para encontrar alguma coisa. E se encontrar, conte comigo, viu? Eu estou falando para o vereador Elber, encontrou coisa errada, eu e a Emília vai querer que conserte, a gente se soma aí para não lhe dar tanto trabalho. Luiz Roberto esteve aqui ontem e disse que a gestão de Emília é uma gestão de muito conflito, muita briga, muita confusão, muita polêmica. O que é que o senhor tem a dizer com relação a essa avaliação do Luiz Roberto com relação à gestão de Emília? O que eu tenho a dizer para o Luiz Roberto é ele tomar cuidado com as palavras, porque o prefeito dele vai ter problema e trabalho para aprovar as contas. O prefeito dele, Edivaldo Nogueira, o padrinho dele, né? Ele até se incomodou quando eu falei na entrevista que eu dei para você que ele era a cria do Edivaldo Nogueira. Se está incomodando é porque está com vergonha do padrinho dele. Não deveria ter vergonha, que quem criou o Luiz Roberto foi o Edivaldo Nogueira. Tanto é que ele nem disse que o Edivaldo seria o candidato a senador dele. Então, porque, veja, ontem aqui na entrevista que ele me concedeu, ele disse que só tinha um candidato. Que era Fábio Mitidieri. Então, aí eu perguntei, não, mas e Edivaldo? Você tem que lembrar ele. Aí ele lembrou que Edivaldo é candidato ao Senado. Aí ele disse que vota em Edivaldo. Depois que você lembrou, né? Então parece que ele esqueceu. Eu não sei se é porque Edivaldo vai ter uma dor de cabeça pesada agora, vai ter que comprar muito analgésico, porque a denúncia do presidente Ricardo Vasconcelos, a quem eu reputo o meu respeito por estar defendendo a Câmara de uma maneira... Você falou aí do protagonismo da Câmara. Nunca vi a Câmara ter tanto protagonismo na história política de Sergipe, a ponto do próprio governador não falar da base dele na Lésia. O governador não fala da base dele na Lésia. O governador fala que ele tem uma base na Câmara. Eu nunca vi governador dizer que tem base na Câmara. Fábio Mitidieri, ele se anima ao dizer, eu tenho uma base na Câmara. Então, o Luiz Roberto precisa se preocupar agora com a dor de cabeça que o padrinho dele vai ter. As emendas dos vereadores não foram respeitadas. Há um decreto feito pelo próprio prefeito Edivaldo Nogueira que ele mesmo não cumpriu ao recepcionar emendas em que ele deveria destinar para onde o vereador mandou, porque o nome da emenda é impositiva, não é facultativa ou opcional. Ele deveria ter feito isso, não fez, encaminhou o dinheiro que os vereadores apontaram no caixa da prefeitura para outras finalidades, que era para a saúde pública, onde os vereadores se preocuparam, e agora que o vício é insanável e o dinheiro já foi pago. Como é que faz para reparar isso, que não tem volta mais? É crime de responsabilidade. Então, é pedalada fiscal isso aí. Isso está sendo tratado com muito cuidado na Câmara de Vereadores. Eu não estava neste mandato e nessa gestão, mas eu tinha convicção de toda atrapalhada que foi a gestão do prefeito Edivaldo Nogueira, tendo em vista as CPIs que foram abertas em relação à CPI da SMTT, da máquina de multas, a CPI da iluminação pública por conta do valor e do recurso que foi pago. Então agora, mais uma dor de cabeça, por isso que o Luiz Roberto está falando que só tem um candidato, que é o Fábio Mitidieri, porque o Edivaldo parece que está muito encrencado e agora ele vai ter que ficar pianinho aí para cuidar de resolver o futuro político dele, senão ele esqueça 2026. Eu fiz essa pergunta para o senhor de forma rápida, assim, mas eu vou detalhar esse assunto, vou detalhar essa pergunta, porque é muito importante para a gente poder entender esse cenário hoje que nós estamos observando do Tribunal de Contas, né, fazendo esse trabalho, né, de fiscalização à gestão de Emília Correia. O senhor acha que o Tribunal de Contas está sendo usado de forma política contra a prefeita Emília Correia? Não, eu não acho, não. Eu acho que ele não se permitiria, os conselheiros são experientes. Eu acho que o Tribunal de Contas, se provocado, ele tem que atender. Por exemplo, qualquer pessoa pode chegar aí agora, assistindo a TV Atalá e processar o Lúcio Flávio. A justiça tem que fazer o quê? Não processo. Tem que acatar a denúncia e averiguar a procedência dele. Todos nós, você, como apresentador, pode ser suscetível a qualquer processo. Isso quer dizer que Foca está errado, o Lúcio está errado? Não. O Tribunal de Contas tem que acatar denúncias e fazer investigações, mas o que não pode é superestimar a decisão do conselheiro. A decisão do conselheiro foi uma cautelar, mas a oposição está tratando, soltando fogos aí, pirotecnia, como se a Emília tivesse sido condenada, como se tivesse alguma corrupção, e não tem. Até o dia chamado hoje, não existe nenhuma prova, nenhuma comprovação de erro na gestão de Emília. E se acontecer, eu vou repetir, ela mesma vai querer consertar. Então o Tribunal de Contas está fazendo o papel dele, nós respeitamos o Flávio, a Angélica, a Suzana, mas nesse exato momento a Justiça declarou que realmente não se pode voltar para a licitação. Esse é um ponto
jurídico, então o Ministério Público acompanhou o Tribunal de Contas e acompanhou agora a Justiça. A prefeita Emília está cumprindo a lei. De volta aqui na nossa TV Atalaia. Meus amigos, olha, prestem bem atenção no que disse Ricardo Vasconcelos, presidente da Câmara, ontem durante uma sessão. Esse vídeo repercutiu muito. E aí, na volta dessa sonora, a gente vem com o comentário aqui do vereador Lúcio Flávio a respeito desse assunto. Ele não era vereador no período, mas o assunto está sendo muito debatido lá na Câmara de Vereadores. Acompanhe. A gestão do prefeito Edivaldo Nogueira, que nós apoiávamos, dávamos sustentação. Eu assumo. Deu um drible na gente, a lá touro espanhol. Sabe o que fizeram com a gente, Miltinho? Edivaldo, Vanessa e o senhor Jefferson pegaram as emendas dos vereadores do ano de 2024, que era para a construção do primeiro centro de imagens de Aracaju, para o nosso povo não morrer na fila, porque não tinha tomografia e ressonância, não tinha um simples raio-x, para colocar tantos outros equipamentos nas unidades básicas de saúde. Sabe o que fizeram? Pegaram isso, remanejaram, sem pedir autorização da Câmara de Vereadores, sem pedir autorização de cada um dos senhores, que teria que passar por esse parlamento. A mesa autoriza, o presidente que autoriza o remanejamento, mas vocês também teriam. Como é que eu boto, o vereador coloca uma emenda para comprar um aparelho de ultrassom, para fazer a ampliação do Fernando Franco, que tanto Janelinha lutou, e do dia para a noite é para pagar um contrato de fulano, de ciclano, pagar água, pagar energia, porque não tem mais dinheiro na secretaria. Veja, o dinheiro das emendas parlamentares é quase uma cláusula pétrea no orçamento. É algo sagrado, não se pode pegar e fazer o que quer e bem entende com ele. Não pode. Quem quiser brincar com isso, eu vou lhe dizer, está cutucando, não é mais nem onça com vara curta. É abrindo a porta dos infernos, meu pastor. E agora eu vou lhe dizer, como diz um amigo meu, Edivaldo, você se meteu em encrenca grande. Porque você deu pedalada. Você, quando fez isso com a Câmara agora, você desde o início, meu prefeito, ex-prefeito, você não queria pagar nada das emendas, ficava mangando os vereadores dizendo, aprove e eu não pago. Pago se eu quiser, não era Tuca. Todos aqui são testemunhas. E você postergou o máximo da execução das emendas para chegar até o dia 30 de novembro e cancelar os empenhos. Você acha que a gente não percebia, não é? Ai, eu já falei hoje 2 ditados bonitinhos no rádio e acharam engraçado. Aquele da vaquinha da nuvem. Um dia desse eu falei outros. Caberia um meio chulo, que é popular. Aí esse eu não vou falar não. A gente vai agora na legalidade, porque eu acho que a legalidade dói mais. E que sirva de exemplo, Lúcio, para que a gestão da Emília também não faça a mesma coisa. Ai daquele que atropela a lei. Ai daquele que zombar do parlamento aracajuano. Pois é, meus amigos, está aí a fala do Ricardo Vasconcelos, ontem durante a sessão. No finalzinho ele mandou um recado para a Emília, né? É verdade, ele citou meu nome lá como vice-líder, né? Mas a gente está bem tranquilo por um motivo, sabe, Foca? Há uma grande diferença entre o Edivaldo e a Emília, mas uma diferença abissal. O Edivaldo, você percebe, a fala do presidente Ricardo Vasconcelos dizia, eu era da base. E nem a mim, enquanto base, ele respeitava, ele mangava da nossa cara, dizendo não pago emenda, deixava para o final do ano. E o que aconteceu agora? Pegou, recepcionou a emenda e desviou para outro destino, para um pagamento de uma despesa não prevista pelo vereador, sem consultar, inclusive, o que está escrito em decreto, precisa ser consultado, aprovado pelo vereador autor da emenda, e ele não fez, numa comprovação clara, não apenas de má gestão, de incompetência administrativa, mas de pouco respeito com o parlamento, pouco respeito com os aliados, que é exatamente o que resultou na eleição de 2024.
Por que que o governo estava rachado com 3 candidatos à base governista? Porque as pessoas não simpatizam com o jeito de governar, de gestão do Edivaldo Nogueira. Por que que não aderiram todo mundo ao Luiz Roberto? Exatamente porque ele é exatamente isso aí. Ele não respeita sequer os seus próprios aliados. Está aí, com a fala do presidente. Meteu-se numa encrenca grande, pesada. A Câmara de Vereadores de Aracaju, desta legislatura, está tratando isso na Comissão de Justiça. O que fazer? Será convocado hoje o vereador Isaac Silveira, já se manifestou em plenário, para pedir a convocação do ex-prefeito Edivaldo Nogueira para que se explique em plenário. Ele, enquanto cidadão e ex-prefeito, tem a obrigação de prestar esse esclarecimento lá no parlamento. Então ele vai ser convocado para ir para a Câmara de Vereadores? Esse foi o pedido do vereador Isaac à mesa diretora, para que a mesa recepcione esse pedido e delibere se acatará ou não. O presidente Ricardo Vasconcelos foi muito receptivo com esse pedido, acredita que seja viável, inclusive concordando que ele tem a obrigação de prestar esclarecimentos, porque que não foi respeitado o decreto que ele mesmo fez, ele desrespeitou no que pode ser considerado aí talvez a pedalada fiscal, que vai comprometer o futuro desse rapaz e a aprovação da prestação de contas dele nessa legislatura. Exatamente, a improbidade administrativa e aí pedalada fiscal traz inelegibilidade, tem várias sanções. Talvez seja por isso que o Luiz Roberto não disse que ele era o candidato do Luiz Roberto, falou só do Fábio, porque já espera aí que o Edivaldo Nogueira vai ter problemas aí em 26 ou quem sabe aí nos próximos 8 anos. Vereador, vamos falar sobre Brasília. Como é que o senhor tem observado esse cenário nacional? O senhor cobrou o posicionamento do senador Laércio Oliveira, né? O senhor votou nele em 2022. Votei em Laércio Oliveira. A gente participou de uma campanha, inclusive, para o presidente Bolsonaro. O Laércio sempre foi um anfitrião do presidente Bolsonaro aqui. Ele tratava comigo, todo receptivo, a organização dos eventos do Bolsonaro, e eu não entendia e não enxergava que ele iria fazer nada diferente do que ele fez. Né? O time, o momento, o quando seria, aí realmente era uma dúvida, mas eu, pelas convicções políticas, pelo pensamento, pela forma de fazer política do Laércio, sempre muito alinhada aí à centro-direita, até o próprio posicionamento do PP, eu achava que ele iria assinar. Mandei uma mensagem para ele, porque ele me mandou convidar para um evento que teremos hoje, a inauguração da Casa do Comércio lá na Barão de Maruim, que vai ter o nome dele. A Federação do Comércio vai inaugurar uma Casa do Comércio, e aí o vereador Levi me trouxe esse convite dizendo que o senador me convidou, e aí eu trataria com ele hoje à noite, aí mandei uma mensagem para ele já pedindo essa manifestação, e para os assessores dele, falei com o Levi, falei com a Carla, e graças a Deus ele assinou. Não me surpreende essa assinatura, né? Apesar de que a gente esperava que fosse mais cedo, mas não me surpreende, e eu espero que isso prospere aí em Brasília, porque a gente já não suporta mais esse tensionamento feito por um ativismo judicial nunca antes visto na história do Brasil. Alexandre de Moraes está passando dos limites? Já passou de todos os limites. Não me preocupa a sanidade mental do Alexandre de Moraes. Isso eu não falo de maneira pejorativa, porque quem sofre, quem está atormentado por problemas de ordem de natureza mental aí, na verdade, precisa se tratar. Eu acho que o Alexandre de Moraes, pelas decisões que ele tem tomado reiteradamente, dobrando a aposta, colocando o país numa instabilidade sem precedentes, tomando decisões monocraticamente, ele sendo todos os estágios do processo judicial, sem respeitar, inclusive, o autor da ação penal. Eu acho que o Alexandre de Moraes está passando por algum sofrimento, algum tormento, alguma coisa na cabeça dele. Precisa se tratar? Não está normal, acho que precisa se afastar para se tratar antes de ser impeachmentado. O que eu desejo é que ele saia, seja por impeachment, porque ele tenha algum lapso de lucidez aí para poder se afastar pelo bem do país. Então, que todos possamos aí encampar esse coro fora Moraes, para que o país possa voltar à estabilidade. Veja, o senhor é a favor do impeachment de Alexandre de Moraes ou o senhor é a favor que ele se afaste para se tratar? Das duas, eu só quero ir fora daquela cadeira porque para o país. E aí eu veja, se ele se afastar para se tratar, ele volta. Depende. Ele vai ter que voltar. Se ele for impeachmentado, é para sempre, né? Depende da doença. Vai dar adeus ao STF. Depende do CID, da doença ocupacional que ele possa ter. Aí o que a gente espera é que aquela cadeira esteja assentado pessoas que tenham compromisso com a Constituição e não com a vingança no âmbito pessoal, vingança ideológica. Saiu aí a vaza-toga, vocês da imprensa estão sabendo, os prints dos grupos em que ele perseguia
declaradamente as pessoas por uma convicção ideológica, e não por termos técnicos de justiça. Ele investigava, né, as pessoas sem autorização do Ministério Público. Pois é, e o que seria isso se não a pessoa ultrapassar todos os limites da incumbência e competência dele? Ele extrapolou os limites do poder ao qual ele foi conferido, então nós precisamos que o Brasil volte à normalidade. Estamos pagando sanções caras hoje, Foca, caríssimas, por conta da boca suja do presidente da República, que não tem nenhuma habilidade com relações internacionais, se aliando a Hamas, a Irã, falando bobagens contra os Estados Unidos, e agora o Alexandre de Moraes com medidas contra as nossas liberdades. Então nós precisamos que essas duas pessoas tenham um mínimo de um lampejo de juízo, tanto o Lula quanto o Moraes, para que o nosso país volte à normalidade. Não adianta botar a culpa no Bolsonaro. O Bolsonaro é ex-presidente, infelizmente limitado em toda a sua comunicação, não pode postar, não pode falar, está com tornozeleira, prisão domiciliar, não bota a culpa, não terceiriza a culpa em quem não tem. Tem duas pessoas que são culpadas pelo que o Brasil está passando hoje em relação aos Estados Unidos. O Luiz Inácio Lula da Silva pelas bobagens que está falando e o Alexandre de Moraes pela invasão aí de competência, avocando para si aí, inclusive, derrubar medidas do Congresso e do governo federal. Está tudo errado e aí a gente precisa trazer o Brasil para a normalidade. O povo merece isso. O senhor acha que não foi um exagero os deputados bolsonaristas obstruírem os trabalhos no Senado e na Câmara? Depende do ponto de vista. Exagero para qual é o limite para o que estamos vivendo nos dias de hoje? Perfis sendo derrubados, perseguição judicial escancarada aí na Vaza Toga, apenas um lado político sofrendo condenações, cassações de mandato, prisão. O que aconteceu com o Clezão, um cara que morreu na cadeia por ele estar fazendo parte de um movimento de reivindicação, uma manifestação, ele é justo? Quem devolve essa vida para a família do Clezão? Como é que você repara isso? O Daniel Silveira, que está à beira da morte com um problema de circulação na perna e não consegue, do presídio, fazer esse tratamento, perdeu o mandato quando ele tinha imunidade parlamentar, ele tinha o direito, porque o poder lhe foi conferido pelo voto. Como é que a gente pode? Qual é o limite disso? Então eu acho que, de fato, precisa ser tomada uma medida enérgica e é o que está sendo feito lá na Câmara. Como é que segue Lúcio Flávio lá no Instagram? Me segue aí no @LúcioFlávioSE, mas eu quero alertar que o meu conteúdo é de direita e bolsonarista. Pronto. Não tome susto. Lúcio Flávio lá no Instagram. @LúcioFlávioSE. Ok. Muito obrigado a você pelo carinho da amizade. Até amanhã, se Deus quiser.